Minha gente, a obra de hoje é Memórias da Plantação de Grada Quilomba, episódios de racismo cotidiano. Eu tenho a honra de ter feito minha humilde resenha na outra rede social e ela compartilhou, ela comentou. Esse livro tem sido referência, né, no meio intelectual, tem sido orientado, né, à leitura nas faculdades de jornalismo, sociologia, filosofia. Ele faz um apanhado psicanalítico, digamos assim, da tomada de consciência daquele que promove o racismo e também daquele que sofre o racismo. São episódios contados aqui da vida real de pessoas que sofreram racismo, situações muito duras, muito complicadas, e eu acho que o diferencial mesmo é essa análise do psicológico, esse objetivo de descolonizar o conhecimento, como Grada Quilomba coloca aqui. Ela fala que para os brancos tomarem consciência do racismo, passam por 5 fases, digamos assim. Primeiro, ela fala que é a negação. Você diz que nunca cometeu racismo, que nada disso, que você talvez tenha até amigo negro, fala extremamente perigosa, né, que não garante a ninguém que não é racista porque tem amigo negro. E aí, depois dessa negação, vem a culpa, né? A tomada dessa consciência, e aí a pessoa se sente culpada por ter vivido, né? A culpa, ela fala assim, a culpa é vivenciada em relação a um ato já cometido, ou seja, o racismo já aconteceu, criando um estado emocional de culpabilidade. As respostas comuns à culpa são a intelectualização ou racionalização, isto é, tentativa do sujeito branco de construir uma justificativa lógica para o racismo. Depois dessa culpa, por outro lado, vem a vergonha. Ter tido essa tomada de consciência, ter passado pela culpa, você se sente totalmente fora ali do contexto. Uma sensação de vergonha de si imensa e do que aconteceu. Ela fala, a vergonha está, portanto, conectada intimamente ao sentido de percepção. Ela é provocada por experiências que colocam em questão nossas preconcepções sobre nós mesmos e nos obriga a nos vermos através dos olhos dos outros, nos ajudando a reconhecer a discrepância entre percepção de outras pessoas sobre nós e a nossa própria percepção de nós mesmos. Quem eu sou? Como as outras pessoas me percebem? É daí que vem essa vergonha, né? Em seguida, quarta etapa dessa tomada de consciência do branco com o ato de ser racista é o reconhecimento. Esse reconhecimento vem da vergonha, né? No momento em que o sujeito branco reconhece sua própria branquitude ou o racismo, como se diz, né? Existem pesquisas que mostram que o Brasil é racista, porém ninguém assume ser racista. Então você faz uma pesquisa, 90% das pessoas acham que o Brasil é um país racista, mas quando pergunta você é racista, nenhuma pessoa confirma. E logo depois dessa sensação de reconhecimento, né, que a gente precisa ter, porque ninguém se assume racista, é sempre o outro, mas eu não, aí vem a reparação. A reparação é o último estágio, o mais significativo, que é quando de fato a gente coloca na prática, né, tudo que a gente entendeu que é errado. Então a gente vai fazer a reparação, se você é um grande empresário, se você é um empresário, colocando a representatividade na sua empresa, colocando pessoas negras, mas representatividade também não é só colocar uma pessoa negra, né? Não adianta você colocar, por exemplo, uma pessoa que não tem consciência de raça, como o presidente da Fundação Palmares, né? Que fala que racismo não existe, ou que o fim da escravidão foi graças apenas à princesa Isabel. Aí ele já falou que a escravidão foi boa para os negros que tiveram consciência, né, do que é de fato o trabalho, porque eram preguiçosos. Ela fala sobre essa reparação. O indivíduo negocia a realidade. Nesse último estágio, é o ato de reparar o mal causado pelo racismo através da mudança de estruturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, através do abandono de privilégio. É você saber que denegrir você usa para uma coisa ruim,
e significa tornar-se negro, ou seja, você alia a pele negra a uma coisa ruim. Você precisa ir nos restaurantes e perceber quantas pessoas negras tem ali. Você precisa começar a frequentar lugares que pensam também em todos os tipos, né, de inclusão. E aí ela fala que você precisa perguntar, não apenas eu sou racista, mas você tem que perguntar como eu posso desmantelar o meu racismo. É muito interessante esse livro, né? Porque ele fala justamente de como funciona a nossa cabeça. Quando a gente se dá conta de que é racista, é um processo muito complicado. Se é complicado para o branco ser racista, imagine para o negro que sofre o racismo. E ele também passa por um processo que a psicanálise explica, e ela fala aqui no livro, a defesa do ego do sujeito negro atravessa para se conscientizar. E aí ela fala que vem a negação, né, também, assim como para os brancos. Depois vem a frustração, que é a percepção da condição, né, de exclusão. A ambivalência, que é esse amor e ódio, nojo e esperança, confiança e desconfiança com as pessoas brancas. Uma hora você tem um amigo, uma amiga branca em que você se sente acolhido, depois você vai percebendo o quanto que você foi apenas um amigo negro ali naquela relação, né, que você não era colocado sempre da mesma forma que os outros amigos, enfim. A identificação, que é a busca por histórias e a produção da identificação positiva com a negritude, porque a gente sabe que toda identidade que nos é apresentada é majoritariamente branca, né? Nas revistas, nas TVs, a gente só ouve histórias do negro normalmente voltadas a sofrimento, voltadas à escravidão. Então ela fala dessa identidade até finalmente o quinto e último estágio, que é a descolonização. Você não se vê mais como o outro, né? Você não se vê mais como a outra, mas como você mesmo. E a capa desse livro já fala sobre essa importância da gente ser protagonista da nossa história, da gente se tornar sujeito, porque a capa é a própria Grada Quilomba, aqui em primeira pessoa, aqui mostrando a cara, né? Grada Quilomba é uma artista, gente, multidisciplinar, com raízes em Angola, São Tomé e Príncipe, nascida em Lisboa. Ela estudou psicologia e psicanálise, tá na esteira, isso tá aqui na orelha, né? Tá na esteira de Frantz Fanon, Bell Hooks. A autora reflete sobre a memória, raça, gênero, pós-colonialismo, e a sua obra estende-se à performance, encenação, instalação e vídeo. Ela é realmente múltipla e a gente precisa ler Grada Quilomba. Esse outro que ela fala é muito tocado de uma outra forma por Simone de Beauvoir, que ela fala que a mulher é o outro, porque já que tudo, né, na nossa cultura é voltada para o homem branco, que precisa da autorização, que é a gente, nós mulheres que não podemos falar alto, a gente que precisa estar no salto, a gente que precisa se comportar, a gente que precisa, né, merecer aquele homem. Então ela fala que todos os mecanismos, né, nos lugares de poder são os homens que estão na política, a maioria. Então ela fala que a mulher acaba sendo o outro. E aqui Grada Quilomba diz que a pessoa negra é o outro do outro. É muito forte, vale assim muito a pena ler. E eu tô sabendo que esse livro já tá sendo até aplicado por Djamila Ribeiro na faculdade, que ela dá aula também. E eu acho que vocês vão amar. A leitura não é difícil, não é complicada mesmo. E aqui no finalzinho ela coloca: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre. Por vezes infecta, por outras vezes sangra. Que a gente tome consciência do nosso racismo enraizado e que a gente caminhe para a reparação. Obrigada por ter ficado até aqui.